Hoje a gente vai conversar sobre a cirurgia do olho de cereja. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai conversar sobre como é a cirurgia para tratar o olho de cereja. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Dentre as alterações dos olhos dos cachorros, uma das que chama mais atenção dos tutores é o olho de cereja. Normalmente eles ligam assim pra gente: doutor, tá saindo uma carne do olho do meu cachorro. Ou se não, doutor, meu cachorro tá com um tumor no olho. Essa massa que sai ali no olho do cachorro nada mais é do que uma glândula lacrimal. Essa glândula fica escondida debaixo da terceira pálpebra, que é uma pelinha que fica aqui no cantinho do olho. Essa glândula lacrimal fica aqui na porção inferior do olho dos cães e ela é responsável por uma grande parte da produção de lágrima do olho dos cães. Essa glândula às vezes vem para o meio externo porque os tecidos que seguram ela ali no cantinho do olho são muito frágeis. Então às vezes ela vem e volta, nada acontece, mas às vezes ela vem para fora, é agredida e ela inflama. Quando ela inflama, ela aumenta de tamanho, fica inchada e fica muito vermelhinha. Esse inchaço, esse vermelhidão, e ela fica brilhando ali no cantinho do olho, ela fica parecendo uma cerejinha. Então por isso que ela é popularmente conhecida como olho de cereja. Essa glândula ela não pode ficar exposta em contato com o ar. O tratamento do olho de cereja tem como objetivo voltar com ela para o local no cantinho do olho onde que ela tem que ficar. Para casos muito leves que começaram recentemente, a gente pode tentar fazer um tratamento clínico conservativo, usando colírios tópicos e anti-inflamatório sistêmico, ou se não, tentar fazer o reposicionamento manual. Na maioria dos casos, esse tratamento ele não tem muito sucesso. A maioria dos casos evolui para um tratamento cirúrgico. Quando a gente decide fazer a cirurgia nesse animal que está apresentando o olho de cereja, é importante que no pré-operatório sejam feitos alguns exames para que a gente consiga saber como que o animal está clinicamente, principalmente para facilitar o trabalho do anestesista. Depois de fazer os exames e está tudo ok, a gente decidir ir para a cirurgia, nas 8 horas antes da cirurgia a gente tem que fazer jejum nesse paciente, porque quando o animal está anestesiado, a musculatura da garganta ela perde o reflexo de tosse e de deglutição. Então, caso o animal faça vômito, existe a possibilidade dele aspirar o conteúdo sólido para as vias aéreas e a gente pode ter algumas complicações. Esse jejum deve ser feito só para alimento sólido. Água a gente não faz jejum não. O objetivo da cirurgia do olho de cereja é voltar com a glândula lacrimal que está exposta para o local anatômico dela, que é ali no cantinho do olho, atrás da terceira pálpebra. Para fazer isso, o cirurgião pode usar de duas técnicas. Ou a técnica de ancoragem, onde que ele vai colocar essa glândula suturada, ele vai prender essa glândula nos tecidos próximos ao olho, nos tecidos próximos à órbita, ou se não, ele vai usar a técnica de sepultamento, onde que ele vai fazer alguns bolsões e vai esconder a glândula e fazer com que ela volte para o cantinho do olho. O que não pode ser feito é a retirada dessa glândula lacrimal da terceira pálpebra. Essa glândula é responsável por cerca de 40% a 60% de toda a produção lacrimal do olho. Se a gente faz a retirada dessa glândula, existe a possibilidade do animal desenvolver o que a gente chama de olho seco. O olho fica com pouca produção de lágrima e por conta disso ele fica ressecado. Aí a gente pode ter graves problemas na córnea desse animal. Após o cirurgião que está atendendo o seu animal escolher a cirurgia que é mais fácil para ele executar e que mais se adequa ao animal e fizer a cirurgia, no pós-operatório é importante que a gente tenha alguns cuidados. Primeira coisa é usar o colar elisabetano, usar aquele cone na cabeça durante todo o tempo de recuperação, para evitar que o animal coce o olho, esfregue no chão, para evitar de ter traumatismo ali na região que foi feita a sutura, tanto para ancorar quanto para esconder na técnica de bolso, para não ter ruptura dessa sutura e a glândula vir para fora novamente. Outra coisa é fazer uso de colírios, para a gente ter uma cicatrização mais tranquila, mais completa do tecido que foi suturado, onde foi feita a cirurgia ali. Nos dias subsequentes à cirurgia, vão ser marcados retornos para que o médico veterinário cirurgião acompanhe a recuperação do seu animal. O prognóstico, a chance de melhora dos cães que apresentam olho de cereja é muito bom nos casos que são recentes
e reservado, a gente não sabe se vai melhorar, nos casos que são mais crônicos, que demoraram mais tempo. A gente também tem que alertar que mesmo animais que passaram pela cirurgia, eles podem apresentar novamente, a glândula pode voltar a vir para fora, não tem nada que garanta que ela vai ficar presa ali para o resto da vida. E existe a possibilidade do olho contralateral que não estava apresentando a glândula para fora, também venha a apresentar o cherry eye, que é o olho de cereja. E não existe nada que a gente possa fazer para poder prevenir esse problema. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele até a mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.